Capítulo 5. Descoberto. Tornando-se vulnerável. E enxugou-lhe os pés com seus cabelos. João 12:3. Não achei que tivesse ido a uma festa. Pensei, sentindo-me desconfortável, antes mesmo de passar pela porta daquela casa que estávamos visitando logo no início do nosso casamento. As paredes reverberavam canções e o calor de dezenas de corpos quentes apertados ali dentro embaçava as janelas com o ar do inverno. Uma banda local de louvor estava tocando uma canção familiar, e a mobília da sala de estar fora arrastada para dar espaço aos equipamentos de som e às visitas. Era uma mistura de casa de show de rock e igreja. Uma festa entre amigos na qual só conhecíamos o casal que havia convidado. Nate e eu trocamos um olhar que perguntava: tem certeza de que devemos ficar? Foi quando eu a vi. De olhos fechados, mãos levantadas, corpo balançando no ritmo da música. Parecia ter 50 ou 60 anos. Perdida em uma dança que se parecia com fotografias de shows de rock dos anos 60. Ela estava longe, aparentemente despreocupada de estar dando um show particular. A princípio, eu a julguei. Depois fiquei pensando, quem é a plateia dela? Para quem exatamente ela está agindo assim? Eu já estava bem familiarizada com o meu ambiente infeliz de julgar apressadamente para saber que precisava parar com essa linha de pensamentos. Decidi então orar por aquela mulher, em um esforço para derrotar meus pensamentos críticos. Assim que o julgamento surgiu em minha cabeça, outro pensamento se seguiu. Você não faz ideia do que pode ter acontecido com ela. Minha oração continuou interminantemente durante a noite toda. Sabendo que a minha reação instintiva era julgar, eu havia começado, havia pouco tempo, a prática de pedir a Deus que me mostrasse como se sentia em relação às pessoas. À medida que eu orava, clamando para que Deus me revelasse como se sentia em relação àquela mulher, um pensamento me ocorreu. Ela é como Maria. Aquilo veio como um pensamento meu, mas suspeito que tenha sido um sussurro de Deus. Afinal, a mulher que derramara suas economias do vaso de alabastro para ungir Jesus era uma das minhas favoritas. E aquela mulher ali na festa, digamos apenas que eu não estava vendo favoravelmente seu modo de agir. Mas, então, senti um empurrão divino para dizer àquela mulher o que estava pensando, que ela me lembrava Maria. Não quero fazer isso, pensei. Falar com ela não iria apenas validar aquele comportamento de querer atenção? Outra mentira do meu julgamento, que eu seria de alguma forma responsável por corrigir o comportamento dela. Mesmo assim, aproximei-me dela de maneira hesitante, no fundo da sala, onde ela se encontrava no momento. Senti o impulso de orar por você essa noite. Disse um tanto desajeitadamente, gritando acima do barulho da banda e sem olhá-la diretamente nos olhos. Estava orando e vi que você é como Maria de Betânia. Ela desviou o olhar e ficou me fitando novamente. Você não sabe o que vivi, disse. Fiquei sem palavras. Nos últimos 12 meses perdi meu filho e meu marido, continuou. Ambos morreram. Adorar a Deus é a única coisa que me traz alegria. Fiquei em silêncio, sendo novamente lembrada de como me aprofundar só um pouquinho na história invisível de alguém pode mudar tudo. Talvez o único propósito de eu estar naquela festa fosse aquele, unicamente por causa dela. Na época que se seguiu a primeira de nosso casamento, eu me tornei aquela mulher. Não por ter aprendido a dançar com tanta liberdade na frente dos outros, mas porque passei a ter minha própria história de vazio e perda. Eu era estéril, com poucas chances de cura, e voltar-me para Deus se tornou a única maneira de encontrar alegria. Cancelei planos em noites de sexta-feira para ficar em casa orando. Reorganizei minha agenda a fim de ter mais tempo para chorar e lamentar-me com a Bíblia nas mãos. Levava a Bíblia para a esteira na academia, determinada a usar cada momento para absorver tudo o que fosse capaz. Estava apaixonando-me por Deus em meio à dor, importando-me cada vez menos com a opinião alheia. Como a mulher da festa, minha reação às perdas me transformou em uma pessoa um tanto quanto estranha também.
Eu sofria, sangrava e precisava de um novo tipo de encontro com Deus que está ao lado dos vulneráveis e dos que estão com o coração partido. Ser estéril tem a ver com o que você não possui. E por isso é algo que frequentemente passa despercebido. Eu estava doente, meu corpo não funcionava, mas eu não usava uma muleta ou uma tipóia. O único sinal era que a medida da minha cintura não aumentava. Assim como a mulher da festa, eu tinha uma história que qualquer pessoa só conheceria se perguntasse. E eram poucos os que perguntavam. Minha história não contada me forçou a ficar vulnerável diante de Deus enquanto Ele me ocultava dos olhos dos outros. A Maria que conheci naquela festa derramando-se aos pés de Jesus, não por obrigação, mas porque Ele era tudo que lhe restava. Suas circunstâncias haviam removido tudo mais, exceto uma verdade. Ele é tudo o que tenho. Ele é um marido para mim e seu amor é magnífico. Ela lhe deu o tipo de adoração que alguém só é capaz de produzir quando está em um aperto, uma situação na qual a divisão entre esse mundo e a eternidade se torna imperceptível, uma circunstância na qual cremos e experimentamos a Deus de forma visceral. Meu útero vazio levou-me a essa situação, pela qual comecei a crer, não apenas dizer, que o amor de Deus era real. A cada nova menstruação eu era forçada a revelar-me com minha dor perante seus olhos. E foi aí que eu descobri a beleza intensa dos seus olhos. Somente então cheguei a derramar-me aos teus pés em desvairada, extravagante e desinibida devoção. No tempo de Maria, os cabelos eram a glória e a cobertura da mulher. As mulheres judias descobriam os cabelos somente na intimidade do lar. Soltá-los em público era escandaloso, e foi exatamente o que Maria fez naquela noite, quando Jesus estava à mesa. Ela não somente soltou os cabelos, mas, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. João 12:3. Maria enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Tirou o véu que o cobrira, seu adorno, e usou-os para secar os pés do Senhor. Sua glória terrena tocou a humanidade do Salvador. Algo inadequado, uma desgraça. Ela usara sua glória e cobertura como um trapo qualquer. Os outros homens à mesa julgaram, mas o Filho de Deus ficou sensibilizado. Aquilo foi uma devoção extravagante, uma adoração que tinha olhos somente para Deus. Ela decidiu ficar vulnerável perante aquele que já conhecia seus desejos mais profundos. E Jesus disse que aquela vulnerabilidade era bela. Maria fez algo que poucos de nós nos permitimos fazer. Ela ignorou a aprovação ou desaprovação dos que estavam ao redor daquela mesa para poder oferecer a Jesus a parte mais bela de seu ser visível, bem na frente deles, sem se envergonhar de sua falta de modos. Ela se permitiu ser extravagante em sua expressão de amor. Ela viveu o que toda a humanidade foi criada para almejar: voltar-se a Deus em uma busca livre e desinibida. Eu tinha 23 anos de idade. Foi em uma noite enluarada de setembro na Virgínia, quando o clima de verão ainda perdurava, que eu contei a Nate que não conseguia parar de pensar nele. Deixei aquele escapar em um momento emotivo, apático para mim. Nosso relacionamento mudou instantaneamente com aquela confissão. Embora continuássemos sentados no carro, com aquelas palavras reverberando entre nós como um eco. Ficamos quase em silêncio enquanto o tempo passava, no carro estacionado ao lado de meu escritório, nas ruas da antiga cidade universitária onde morávamos. Eu me mexi, toquei seu joelho acidentalmente, e aquele toque foi tão elétrico quanto aquelas palavras apressadas. Acho que me apaixonei naquela noite. Jamais passarei pela Chancellor Street outra vez sem me lembrar de que foi naquele lugar que tudo mudou. Foi onde me rendi à vulnerabilidade do amor. Tenho sentimentos parecidos em relação a dezenas de circunstâncias nas quais me rendi à vulnerabilidade do amor com Deus. Momentos carinhosos nos quais Ele colocou as mãos ao redor da minha história e me escondeu. Minhas palavras a eles foram duras, impensadas,
desconfortáveis, mas ele foi carinhoso e responsivo. Aquelas eram as condições ideais para que o amor crescesse. Quando eu estava atipicamente vulnerável, o Senhor me escondeu em seu amor e me levou para perto. Tais experiências de vulnerabilidade com Deus parecem ficar em nossas lembranças da mesma maneira que a Chancellor Street está na minha memória com Nate. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, escreveu o salmistas. Salmo 27:5. Mesmo assim, procuramos evitar estar tão vulneráveis a Deus. Nossas experiências de vulnerabilidade com outras pessoas nos tornam cautelosos e reservados. Evitamos desnudar a nossa alma. Não é seguro. E por isso caímos na maneira mais fugitiva de nos esconder. Nos escondemos de Deus. Não somos os primeiros. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3, 7-10. Adão e Eva foram os primeiros, mas certamente não os últimos, a esconder-se de Deus. A nudez perante Deus, o Criador do sangue, dos ossos, dos tendões e da carne, passou a ser um medo comum a toda a humanidade quando Adão e Eva pecaram. Em sua vergonha e constrangimento, eles se esconderam. Vergonha é pecado, diz meu marido, que conhece meu jeito de me proteger e manter a guarda alta. Eu poderia responder que a vergonha revela o pecado. Algo assim poderia acontecer. Recebemos amigos para o jantar e acabei conseguindo expressar o que sentia de uma forma confusa. Troquei palavras e não disse tudo como gostaria. Na manhã seguinte, eu me senti envergonhada, lamentando ter revelado minha identidade de maneira confusa. Minha vergonha revela que meu objetivo principal é preservar a imagem que construí. Fico brava comigo mesma ao invés de falar com Deus. Sinto medo porque estou nua e me escondo de Deus em autocondenação. Estou a 3 minutos da casa onde houve aquele chá de bebê com aquelas mulheres todas reunidas em volta de uma barriga grande, celebrando, e já quero pensar mal delas. Quero me defender como uma mulher que também tem valor, mesmo que seja incapaz de organizar aquele ritual de passagem. Quero reprová-las pela incapacidade de reconhecer minha dor em meio à sua alegria. Sinto vergonha pelo que não tenho e critico as que o têm. Sinto medo por estar nua e em minha ira me escondo de Deus. Há 6 pequenos corpos no carro, mas parece uns 10. Os 2 no último banco estão brigando e o bebê está cansado e com fome. Uma das minhas garotas está profundamente magoada, com os olhos virados para a janela, perdida em sua própria mente. Olho para o banco de trás e descubro que há restos do almoço da semana passada mofando no tapete. Quanto falta até a hora de dormir? Penso ansiosa para que aquele dia acabe logo. Estou irritada com meu papel de mãe hoje e mais irritada ainda por estar irritada. Como posso entrar na presença de Deus desse jeito? Sinto medo por estar nua e me escondo de Deus, simplesmente esperando que aquele momento difícil passe. Essas situações dolorosas são convites. Deus nos convida a trocar o sentimento de dor e vulnerabilidade por sua força. Deus não nos criou para que nos escondêssemos dele e vivêssemos com áreas que ele não pudesse tocar. É nesses momentos de nudez, os momentos em que nos permitimos estar expostos perante Deus, que Ele nos cobre, nos envolve em seu amor seguro e substitui nossa fraqueza exposta por sua força. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Gênesis 3:21. Mesmo depois de termos sido expostos por nossos próprios pecados e falhas, Deus nos cobre. Ele restaura os cacos de nossa história e nos oculta em si, a fim de que possamos correr o risco de revelar-nos novamente perante Ele. Quem mostrou que estás nu? Perguntou o Deus que vê cada parte de nós, e Ele nos mostra o lugar seguro onde podemos ser vistos.
Logo após adotarmos Éden e Caleb, um amigo cristão que havia aconselhado crianças por anos, os observou brincando em sua sala de espera. Havíamos descrito os primeiros meses dos dois em nossa casa, e ele viu o que tínhamos dito e ainda mais. Mesmo quando não estávamos à vista deles, eles brincavam livremente e sem medo. Alegravam-se com os brinquedos e mais ainda por estar juntos. Afinal, já eram irmãos antes de fazer parte da nossa família. Seus olhos brilhavam de curiosidade e diversão, e não eram mais mortos e opacos. Há uma palavra para isso, disse meu amigo. Eles são invulneráveis. Ele falou sobre o que esperávamos que fosse verdade, que Éden e Caleb mostravam poucos sinais das perdas que sofreram seus primeiros anos antes mesmo que soubessem andar. Apesar da origem traumática, a alma de nossas crianças antigas órfãs haviam sido preservadas. Eu me senti aliviada. Havíamos dito sim a eles, os 2 primeiros filhos que trouxemos para casa, sabendo perfeitamente o que os especialistas diziam sobre as consequências do abandono na primeira infância. Nós nos agarramos mais ao otimismo do que à esperança. O otimismo costuma ser ingênuo, mas a esperança é forjada. Éramos novos demais naquilo para ter forjado uma esperança real. Éden sempre defendia o irmãozinho Caleb e confiava em mim como mãe. Caleb apenas confiava. Os olhos dele sempre brilhavam com expectativa. Era um tipo raro de normal que brotava da anormalidade. Ufa! Nate e eu sabíamos que, por sermos pais de primeira viagem, não estávamos preparados para qualquer dor profunda. Então, os batizamos de invulneráveis e respiramos aliviados, até o dia em que não pudemos mais fazê-lo. O crescimento, o tempo e os novos irmãos que adicionamos alguns anos depois revelaram arestas desgastadas que não haviam aparecido na época em que eram apenas 2. Um tinha problema de confiança, outro lutava para receber amor. O brilho de seus olhos se apagou por algum tempo. Aliás, conseguimos até enxergar anos de cansaço por detrás daqueles sorrisos largos. A vida os havia maltratado antes que os abraçássemos pela primeira vez. Não era tão invulnerável quanto pareciam, mas, falando sério, será que alguém é? Não me agrada pensar em mim mesma como alguém vulnerável. Lágrimas me incomodam. Não gosto das lágrimas que caem quando sinto saudade de meu pai ao lembrar-me dele no meio da festa de aniversário de outra pessoa. Sinto vergonha ao pensar que posso ter exagerado na franqueza com um novo amigo ao tomarmos um café. Fico vermelha quando um de meus filhos diz algo impróprio em público. Não quero enviar a 3ª mensagem de texto seguida dizendo preciso de oração. Sinto-me nua quando uma amiga com 2 filhos mais velhos e mais comportados nos faz uma visita surpresa e vê o estado da minha casa em uma terça-feira à tarde. Falando sério, quem não gostaria de ser invulnerável? Acreditamos na mentira de que expor o coração, por menor que seja a exposição, pode apenas nos machucar. E aplicamos essa mentira às nossas interações com Deus. A pessoa que faz a chamada de emergência para os amigos às 9 da noite dizendo nosso casamento está por um fio. Podemos ir até aí para que vocês nos ajudem? Acordar envergonhada na manhã seguinte pensando por que não tratamos disso entre nós mesmos? A mulher que aos 50 anos de idade reúne coragem suficiente para dizer baixinho no grupo de oração: eu gostaria de me casar. Vocês poderiam orar para que eu encontrasse alguém a quem possa amar? Vai embora da reunião se sentindo tola por ter exposto desta forma. O aspirante a compositor executa apaixonadamente a primeira canção que compôs e recebe apenas aplausos breves e educados. Ele desce do palco prometendo a si mesmo que jamais correrá o mesmo risco de novo. A mulher cujo bebê está no hospital pede a Deus em voz alta e na frente da equipe que salve seu filho, apesar do diagnóstico que o desenganou apenas para pensar: e se Deus não o curar? O que os outros vão dizer das minhas orações tolas e desconjuntadas? Entretanto, a vulnerabilidade é bela para Deus.
Ela o incita. Ele se aproxima quando estamos vulneráveis. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Escreveu o salmista. Em todos nós há partes quebradas, despedaçadas. Ele nos convida a lhe mostrar nossos cacos. Os autores Dallin Allender e Temper Logman escreveu que a imperfeição é o antídoto para a vergonha. Se eu me permito estar vulnerável perante Deus, somente durante as grandes crises, mas não na vergonha da manhã seguinte, continentes inteiros do meu coração permanecerão escuros e ocultos da única luz que pode curá-los. E Deus quer curar tudo isso. Oro por mais de Deus, mas raramente cresço em compreensão íntima e pessoal com o Senhor, sem primeiramente me tornar vulnerável. Ser invulnerável é ser impenetrável, mas aqueles que se voltam para Deus e ocultam a face envergonhado no peito divino, são esses que ouvirão seu coração batendo. Não fomos ocultos por Deus para sofrer ou ser punidos. Fomos atraídos para o esconderijo a fim de ali encontrar o Deus que transforma a vulnerabilidade em comunhão. E sim, isso se aplica não apenas às nossas feridas, mas acontece em resposta ao nosso pecado. Muitas vezes é nosso pecado que faz com que levantemos paredes e nos tornemos endurecidos e distantes de Deus. O Senhor nos traz a vulnerabilidade da exposição que vem com arrependimento. E na esteira de nosso retorno a Ele encontramos comunhão. Nós nos inclinamos um pouquinho para o caminho da entrega, da rendição. Deus dá boas-vindas aos momentos em que estamos mais vulneráveis, não apenas porque já vê cada momento invisível de nossas vidas. Ele nos recebe quando estamos vulneráveis porque sabe o que significa estar vulnerável. O escritor C.S. Lewis afirma: se quisesse, Deus poderia ter encarnado em um homem de nervos de aço, um tipo estoico que não deixaria escapar sequer um suspiro. Em sua grande humildade, ele escolheu um homem de delicada sensibilidade que chorou no túmulo de Lázaro e suou sangue no Getsêmani. Ele passou por tudo aquilo que passa o mais fraco dentre nós. Compartilhou não apenas o lado forte de nossa natureza, mas cada fraqueza da humanidade, exceto o pecado. Se ele tivesse encarnado em um homem de imensa coragem natural, isso, para muitos de nós, significaria praticamente não ter encarnado. O corpo de Jesus se partiu. Ele se sujeitou à fraqueza, ainda que não tivesse pecado. Jesus experimentou talvez a forma mais severa de invisibilidade ao ser lançado ao pó da morte. Salmos 22:15. Ele estava nu, sendo ridicularizado por homens que haviam sido formados por suas mãos. Oculto ao entendimento deles, o Filho de Deus, que não tinha pecado, ficou vulnerável até a morte. O Deus cujo Espírito nos esconde o sopro de vida no peito suportou uma rejeição muito pior do que jamais enfrentarei. Daquele lugar de vulnerabilidade, Jesus bradou palavras vindo da boca de Davi: não te alonges de mim. Salmos 22:19. E são essas as palavras que ele nos convida a orar das profundezas das nossas próprias vulnerabilidades. Em sua fraqueza, ao derramar-se como água, ele nos deu permissão de sermos também vulneráveis, incompletos. E nossa vulnerabilidade, que não passa de uma sombra da vulnerabilidade divina, pode levantar o mesmo clamor: Deus, fica por perto. Essa proximidade atinge seu maior brilho quando estou mais fraca, no cerne da invisibilidade e vulnerabilidade perante Deus. Ele define minhas circunstâncias sem precisar mudá-las. Quando isso acontece, estar oculto deixa de me incomodar, porque passo a dividir com Jesus a imensa dor da rejeição humana. Ele não é mais apenas alguém familiar. Ele é aquele cujos dedos calejados e sujos da terra seguram gentilmente a parte sensível do meu coração, as partes expostas e sangrentas de mim. É ele que ama me ver exposta em sua presença, inclinando-me. Logo depois de ter filhos, Nate e eu descobrimos que os sábados, e não os domingos, seriam nosso dia de descanso, sabáticos. E os sábados são o meu lembrete semanal do quanto eu resisto a ficar vulnerável. Ficamos de pijama o dia todo, fazemos chás várias vezes. Nate e eu lemos a Bíblia e outros livros enquanto as crianças constroem refúgios na vizinhança ou em seus quartos.
Fazemos caminhadas, deixamos a roupa suja sem lavar e não arrumamos a cozinha. Apenas por algumas horas respiramos, absorvendo novas ideias e antigas verdades sobre esse Deus que nos ama e nos oculta perto de si. Leio poesia. Parece maravilhoso, mas por volta das 2 da tarde de todo sábado, aquele temido sentimento vai entrando em meu peito. O descanso das horas livres acaba e entro no espaço vazio da tarde. Começo a pensar, quem sou eu? Como todo esse tempo que não utilizei para coisa alguma. Ao sábado, sou lembrada do motivo pelo qual tento manter cheia a agenda de domingo a sexta. Espaço demais e tempo sem lista de tarefas a cumprir e mundos para mudar fazem com que me sinta nua, exposta. Quem sou eu sem minhas realizações? Quem sou eu sem minha lista de tarefas? Assim como Adão e Eva no Jardim do Éden, nossa humanidade precisa ser convencida a deixar de esconder-se do Senhor. É geralmente mais fácil obedecer às regras divinas do que permitir que a nossa alma se incline para uma rendição mais completa a Ele. A rendição é algo vulnerável, e essa escolha de mostrar vulnerabilidade a Deus requer prática. Guardar o sábado torna essa prática frequente e, frequentemente, dolorida. Chega aquelas tardes sentindo uma combinação de vazio, inquietação e incerteza. Mas Deus sempre segura a minha mão e abre para mim um novo mundo. Meus pensamentos mais profundos, meus verdadeiros sentimentos, as emoções quase desperdiçadas que mantive soterradas sobre as ocupações. Eu costumava dizer, a vida para aos sábados na casa dos Hargett. Isso na época em que eu ainda me agarrava aos vestígios da crença de que a produtividade é o tutano da vida. Mas o sentimento vazio que persistia nos dias em que a vida parava, improdutivamente, me tornou vulnerável e, por fim, abriu um lado de mim para Deus, o lado que me incentivava a ir além da obediência e me render. Agora digo, a vida acontece aos sábados em nossa casa. Os sábados são os meus momentos menos ocupados, mais frágil, menos realizações, mais presença. Sábados são os meus momentos de me apaixonar um pouquinho mais por Deus. Cada sábado é um passo em direção a uma rendição mais profunda. Nosso lar é um lugar de cultura de laboratório. O fato de existirem 8 corpos não significa 8 personalidades e 8 tipos físicos diferentes. Em nossa casa temos 8 inícios únicos que nasceram em 3 países com culturas diferentes. Há quem diga que meu penúltimo filho, Bo, ou minha bebê de colo, Virgínia, os que vieram do meu ventre, são meus próprios, mas todos os meus filhos são meus próprios. Apesar disso, ao mesmo tempo em que percebo a individualidade de cada um, às vezes comparo Bu aos demais na tentativa de reconhecer e compreender qualquer diferença na forma como ele e os irmãos se relacionam comigo e buscam proximidade. Há alguns anos, quando passei uma noite longe da minha família, deitei-me no quarto do hotel. Conversei com Deus e tive uma avalanche de entendimento sobre meus filhos e sobre a bela e confiante vulnerabilidade. Colo, por favor. Era como se eu enxergasse mentalmente os olhos bem abertos e os braços estendidos de Bu. Meu bebê me olha com expectativa e repete essa única frase todos os dias, mais vezes do que sou capaz de contar. Foi a primeira coisa que ele aprendeu a falar. Às 7h30 da manhã, ele já está resmungando essas palavras com voz de sono e o corpo pronto para ser embalado. Às 9h30, um pedido de alívio. Ele ficou com os irmãos e agora precisa de segurança dos braços da mãe. Às vezes a frase vem acompanhada de lábios trêmulos e olhos cheios de lágrima. Colo, por favor. Era o pedido incessante da criança que sabe comportar-se. Pedido para sair do mundo de brinquedos e dos irmãos bagunceiros e voltar para o lugar da segurança absoluta. Sou relembrado o dia todo de que existe alguém que precisa de mim, que sabe que precisa de mim. Outros 4 precisam de mim tanto quanto ele, mas jamais tiveram a oportunidade de dizer, colo, por favor. Seus pedidos de colo são escondidos por trás de olhos que não choram ou que choram na tentativa de me manipular a amá-los.
vergonha e rejeição podem empurrar goela abaixo o colo, por favor, deles na tentativa de dizer: nunca mais quero sentir a dor de precisar e não receber. Então não farei o pedido que me deixa no chão, com os braços estendidos para cima, sem ninguém para me pegar. Colo, por favor, é um pedido perigoso para aqueles que questionam o amor. Em alguns momentos, após termos aceitado Jesus, a vida nos ensinou que o pedido de colo se restringe aos bebês, e não queremos parecer bebês diante de Deus. Em verdade vos digo, disse Jesus, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Esse versículo está na parede da casa de nossas avós e em histórias em quadrinhos. Nós o conhecemos de cor, porém, se formos honestos, confessaremos que não gostamos dele. Eu prefiro não ser como criança. Não quero gaguejar as palavras ao falar em um grupo. Não quero ficar de olhos vermelhos na igreja por causa de uma conversa que tive com meu marido no carro. Não quero estar chegando aos 40 ainda precisando perguntar a mim mesmo: o que será que houve aos 15 que me fez lutar com esse assunto até hoje? Não quero babar e usar fralda. Quero dizer a verdade. Não gostaria de precisar de Deus. Ao invés disso, quero abandonar a fraqueza e fazer anotações para uma pregação de 5 pontos sobre como aumentar meu amor por Deus. Afinal de contas, não seria muito mais agradável aprender as 2 lições sobre o amor em um sermão bem organizado do que na bagunça da vida? No entanto, o Senhor continua me convidando a desnudar-me em sua presença, sentar-me diante dele, derramar meu coração, fazer perguntas e esperar suas respostas. Ser vulnerável e permanecer vulnerável é um convite tanto no mundo que elogia as recompensas aos invulneráveis. As 12 vezes por dia em que me irrito ao ser lembrada da minha fraqueza são os momentos nos quais Deus quer ouvir minha voz hesitante dizendo: colo, por favor. As lágrimas de carência se tornam um tesouro em nossa casa. Quando a dor se derrama nas versões de 8, 10 ou 11 anos de colo, por favor, nós comemoramos. Abraçamo-nos longamente para reafirmar que corações vulneráveis e expostos são corações prestes a ganhar vida. Ei, você que está escondido, quais são as áreas em que você mais luta para ser forte? O que faz você ter um colapso em um dia qualquer? O que faz querer mandar uma mensagem apavorada a um amigo ou se esconder atrás de uma tela de computador ou procurar algo na geladeira para comer? Em que áreas da sua vida você está treinando para ser durão? Convide Deus para entrar nessas áreas. Às vezes, essas áreas de nossas vidas são inteiramente familiares, mas outras vezes é preciso praticar para reconhecê-las. Examine a palavra e peça que Deus lhe ensine sobre você e sobre ele, bem na área mais machucada e fraca de sua vida. Maria soltou os cabelos e, ao fazê-lo, causou espanto entre os que estavam presentes. Entretanto, com esse único ato, ela se afastou da autoproteção em direção à presença de Deus. Há uma rendição mais profunda ao Senhor. O momento dela pode ser nosso todos os dias. Peça a Deus que a ajude a soltar os cabelos em vulnerabilidade, em adoração por Ele. Meu bebê me pede colo mais ou menos com a mesma frequência com a qual eu preciso pedir colo a Deus. Meu coração vulnerável e seu coração vulnerável precisam rotineiramente subir no colo de Deus. Quanto mais buscarmos o Senhor, mais crescemos, e nos cantos ocultos do nosso coração, mais dispostos estaremos a escolher novamente a vulnerabilidade e ir aos pouquinhos em direção a uma rendição mais profunda a Deus e a sua história para a nossa vida. Ao reconhecer nossa fragilidade diante dele, ele nos oferece força e sabedoria. O salmista entendeu essa verdade quando orou: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51:6. Pare de se esconder de Deus. Apareça vulnerável e exposto perante Ele com novas forças. Sua força. Sente-se a seus pés e permita que o calor dos olhos carinhosos de Deus o atravesse. Veja o que é mais vulnerável em você e corresponda.